Olha para essa xícara aqui na minha mão. Ela tem uma lasquinha bem aqui no canto, tá vendo? Foi o Marcos que fez quando tinha só 7 anos. Ele veio correndo na cozinha, esbarrou no móvel e ela quase se espatifou no chão. Naquele dia eu briguei. Nossa, como eu gritei. Achei que o mundo ia acabar por causa de uma louça de estimação que eu tinha ganhado no casamento. Segundo, hoje eu daria tudo que eu tenho, para ver o Marcos correndo aqui por esse corredor de novo e quebrando o aparelho de jantar inteiro, peça por peça. O silêncio. Você já reparou que o silêncio tem um cheiro estranho? Ele tem cheiro de coisa guardada, de lugar que não ventila. Eu acordo todo dia, faço o meu café, coloco a garrafa na mesa e fico esperando. O pior não é a solidão de estar sozinha, sabe? O pior é a expectativa de ouvir o barulho do portão de ferro lá na frente. Aquele né que avisa que alguém chegou de surpresa. Mas o portão tá com a dobradiça enferrujada de ficar parado. Ninguém abre, ninguém fecha. Sou só eu, o café que vai esfriando na xícara e essa lasquinha na louça que me lembra de um tempo onde a minha casa tinha barulho de gente viva. E dói. Dói de um jeito que não tem remédio na farmácia que dê jeito. Eu tô com 83 anos. Engraçado que por dentro eu ainda me sinto aquela moça que subia as ladeiras aqui de Caratinga sem perder o fôlego, com a sacola de compras pesada no braço. Mas o espelho é um carrasco. Ele me mostra essa pele que parece papel de seda amassado. Essas manchas que o tempo vai carimbando na gente sem pedir licença. Sabe, antigamente, essa casa aqui era pequena demais pro tanto de gente que passava por aqui. Era panela de pressão apitando o tempo todo, era briga por causa do controle da TV, era aquele cheiro de bolo de fubá que eu fazia questão de ter todo sábado à tarde. Meus filhos, o Marcos e a Silvana, viviam dizendo: "Mãe, a senhora faz muita coisa, descansa um pouco." E eu achava ruim. Eu queria era aquele movimento, aquela bagunça. Eu era o sol dessa casa. Tudo girava em volta de mim. Se faltava um botão na camisa, era "Mãe." Se a nota na escola estava baixa, era no meu colo que eles vinham soluçar. Vai passando, né? A gente cria os filhos pro mundo? É o que todo mundo diz, para consolar a gente. Mas ninguém avisa que o mundo é um lugar que fica longe demais de Caratinga. Agora, a Silvana mora em Belo Horizonte. O Marcos está lá em São Paulo, naquela correria. E a casa? A casa parece que cresceu. As paredes parecem que se afastaram uma da outra. Sobrou quarto, sobrou cama, sobrou tempo. E o tempo para quem tá velho é uma carga pesada de carregar. Você já sentiu o peso de um domingo de tarde quando o telefone não toca nenhuma vez? É um peso de chumbo. Eu fico olhando pro meu celular esse que o Marcos me deu para facilitar a vida e ele parece um objeto de outro planeta. Fica ali, preto, mudo, em cima da cômoda. Eu carrego a bateria todo santo dia. Pra quê? Pra ver se alguém lembra que eu ainda respiro sem ser por aquela obrigação de feriado ou Dia das Mães. Existe uma mentira que contam pra gente a vida inteira. Que o amor de mãe é sempre recompensado com companhia. Que se você der o seu sangue, você vai ter alguém sentado no pé da sua cama na velhice. Bobagem. Pura mentira. O que a gente ganha, muitas vezes, é uma gratidão que tem horário marcado no relógio. 10 minutos de ligação no domingo. Geralmente quando eles estão dirigindo pro shopping ou fazendo compras no supermercado. "Oi, mãe. Tá tudo bem por aí? Tomou os remédios direitinho? Tá bom. Beijo, tchau que eu tô na correria." Isso não é conversa. Isso é checklist de manutenção de carro velho. Eu virei um objeto que eles precisam conferir se o óleo tá no nível para eu não dar problema no meio da semana deles e atrapalhar o trabalho. Outro dia, a dona Zezé, minha vizinha, aquela que gosta de vigiar quem entra e quem sai, parou ali no portão para dar o ar da graça. Ela falou assim: "Geralda, vi que a Silvana veio te ver no mês passado, né? Que filha boa você tem." Eu sorri, menti. Falei que tinha sido ótimo, que a gente tinha matado a saudade, mas deixa eu te contar como foi de verdade. A Silvana chegou numa sexta à noite, buzinando como se tivesse ganhado um prêmio. Entrou com 2 malas, o notebook debaixo do braço
e o celular colado no ouvido. Eu tinha passado a tarde na beira do fogão fazendo frango com quiabo, do jeitinho que ela sempre gostou. O cheiro estava na rua inteira, mas ela sentou na mesa e não largou o aparelho nem para comer. Ela falou baixo, com o dedo na boca. Mãe, agora não dá. Tô numa reunião importante. Eu comi o meu frango olhando para a parede, ouvindo ela falar de termos em inglês que eu nem sei o que significam. Ela comeu olhando para a tela. No sábado, ela passou o dia trancada no quarto, resolvendo pendência. No domingo, saiu antes do almoço, porque o trânsito para Belo Horizonte fica insuportável depois das 2 da tarde. Ela veio me ver? Não. Ela trouxe o corpo dela para passar o final de semana na minha casa, mas a cabeça e o coração estavam em qualquer outro lugar, menos aqui comigo. E o que mais me doeu foi quando ela estava saindo. Ela me deu um abraço rápido, sentiu aquele cheirinho de mofo que está começando a pegar no quarto de hóspedes por falta de uso e disse: Mãe, a senhora precisa desapegar dessas coisas velhas. Essa casa está muito cheia de tralha. Isso faz mal para a saúde. Tralha. Você ouviu bem? A minha vida para ela é tralha. As lembranças que eu guardo com tanto zelo são entulho que atrapalha a estética moderna da vida dela. Ela quer que eu limpe a casa, mas ela não percebe que se eu tirar as tralhas, não sobra nada de mim aqui dentro. Se eu jogar fora o que ela chama de lixo, eu jogo fora os últimos pedaços de quem eu fui. Deixa eu me apresentar direito para você antes de continuar. Meu nome é Geralda, tenho 83 anos e falo aqui de Caratinga, Minas Gerais. Tô contando isso não é para você ter pena de mim, não. Eu detesto pena. Tô contando porque eu sei que tem muita gente aí do outro lado que sente esse mesmo frio no peito, esse mesmo nó na garganta, mas tem um medo danado de parecer ingrata se reclamar dos filhos. Eu não sou ingrata. Eu dei a vida por eles e faria de novo. Eu só sou humana. E se você tá ouvindo isso, talvez você também precise entender que o tempo não é algo que a gente tem, é algo que a gente dá. E o meu estoque tá ficando vazio. Sabe, teve uma coisa que aconteceu em outubro que eu não contei pra ninguém. Eu senti uma dor, uma pontada aqui no lado esquerdo do peito. Achei que era má digestão, mas a vista deu uma escurecida. E quando vi, eu tava acordando lá no pronto-socorro da UPA. Aquele cheiro de desinfetante misturado com gente doente me deu um desespero que eu não sei explicar. Eu tava sozinha. Meus filhos não sabiam. Eu não queria atrapalhar a semana de trabalho deles. Esse é o maior erro da gente quando envelhece. O medo de ser um estorvo para quem a gente mais ajudou a andar. Liguei pro Marcos. Ele atendeu só na 3ª tentativa. Oi, mãe. Pode falar rápido? Tô entrando numa palestra agora. Quando eu disse que estava no hospital, houve um silêncio do outro lado. Mas não era aquele silêncio de quem tá com o coração na mão. Era o silêncio de quem tá recalculando a agenda e vendo que aquilo ia dar um trabalho imenso. Ele perguntou se eu tinha ligado para Silvana, porque ele estava em São Paulo e não tinha o que fazer dali. Mais que a dor física, é perceber que a sua doença é um inconveniente logístico para o seu próprio filho. Ele não me perguntou se eu estava com medo. Ele não perguntou se eu queria que ele ficasse na linha comigo. Ele só perguntou quem ia resolver o problema por ele. Depois de 2 horas, a Silvana chegou. Veio bufando. O salto dela batia no chão daquele hospital fazendo um barulho seco. Tac, tac, tac. Ela já entrou no box onde eu estava brigando. Mãe, pelo amor de Deus, a senhora tem que se cuidar. Eu tive que cancelar cliente. Tive que deixar o Léo com a vizinha. Por que a senhora não toma as vitaminas que eu mandei? Ela sentou do meu lado, mas a mão dela estava no celular, não na minha. Ela ficou ali digitando, avisando o marido, avisando o chefe, avisando o mundo que a mãe dela tinha dado um susto nela, como se eu tivesse feito de propósito para chamar atenção. Eu olhei para ela e perguntei: Silvana, você lembra quando você teve aquela pneumonia brava aos 10 anos? Ela disse que lembrava, mas não entendeu por que eu estava falando disso. Eu disse para ela: eu fiquei 7 noites sem pregar o olho, sentada na beira da sua cama. Eu molhava o pano com água gelada para baixar sua febre a cada meia hora. Eu sentia cada respiração sua no meu próprio peito. Eu não estava resolvendo um problema, minha filha.
Eu tava ali porque eu não conseguia estar em nenhum outro lugar do mundo. Ela ficou brava. Disse que eu tava sendo dramática. Que gente de idade fica muito sensível e começa a comparar as coisas. O médico veio, disse que era só a pressão que tinha subido por causa de estresse e mandou eu descansar. A Silvana me trouxe para casa, comprou os remédios na farmácia do centro, encheu a minha geladeira de iogurte e coisa que eu nem sei como abre e foi embora no mesmo dia. Qualquer coisa, liga, viu, mãe? Mas liga de verdade, não fica guardando. Ela saiu e o silêncio voltou, mas dessa vez, o silêncio veio com um gosto de metal na boca. Eu entendi, ali naquela noite, que eu tinha virado uma tarefa doméstica. Uma tarefa que eles queriam riscar da lista o mais rápido possível para poderem voltar para a vida de verdade deles. Mas a minha vida aqui em Caratinga, ela também é de verdade. A minha dor é de verdade. O meu medo de morrer sozinha e ser encontrada só 3 dias depois, isso é muito real para mim. Eu olho para as minhas mãos e vejo os calos que eu criei para dar faculdade para eles. E agora essas mesmas mãos não têm outra mão para segurar quando o mundo escurece. Sabe o que eu realmente queria dizer para eles, mas me falta a coragem? Eu queria dizer: meus filhos, eu não quero que vocês paguem a minha farmácia. Eu não quero a sua cesta básica de luxo. Eu quero que vocês sentem aqui nesse banco da varanda comigo e joguem conversa fora até o sol sumir. Quero que vocês me perguntem como foi o meu dia, mesmo que eu só tenha visto a novela e dado comida pro gato. Eu quero ser gente para vocês, não um boleto ou uma preocupação constante. Mas eu me calo. Eu sorrio quando o telefone toca. Eu digo que tá tudo bem, que não precisa vir agora. Eu minto, porque eu tenho um medo pavoroso que se eu falar a verdade, eles se afastem de vez. A gente fica refém do pouco que eles dão, com medo de perder até aquela ida ao hospital. Alguma coisa mudou aqui dentro. Não foi o coração que estragou, foi a ilusão que morreu. Eu comecei a observar mais. Vi que o Marcos posta foto viajando, jantando em lugares bonitos. E eu fico feliz por ele. Juro por Deus que fico. Mas aí um pensamento ruim vem na cabeça. O preço daquela garrafa de vinho que ele mostra para todo mundo pagaria uma passagem de ônibus para ele vir aqui passar um domingo. Mas ele não vem. Ele manda um presente pelo correio no meu aniversário. Uma cafeteira elétrica cheia de botão que eu nem me atrevo a ligar. É assim que essa geração alivia a culpa, sabe? Com objetos. Se eles mandam um presente caro, eles acham que compraram o direito de ficar mais um mês sem aparecer. Se o pai deles estivesse vivo, ele ia ficar tão decepcionado. Ele sempre dizia que a gente estava construindo um castelo para os nossos filhos. Mal sabia ele que castelo sem gente dentro vira ruína em pouco tempo. Eu vejo as outras senhoras aqui da rua. A gente se encontra na missa ou na fila do banco. A gente se olha e se reconhece na hora. É um clube secreto, entende? O clube das mães que fingem que tá tudo maravilhoso. A gente mente uma pra outra. Ah, meu filho me liga todo dia, é um amor. Mentira. A gente sabe que é mentira de todas as partes. Mas a gente sustenta essa farsa pra não passar vergonha na frente das vizinhas. Porque parece que se o seu filho não te procura, a culpa foi sua. Que você que foi uma mãe ruim, ou que não é interessante o suficiente para eles quererem estar perto. Segundo, isso é uma crueldade sem tamanho. Você gasta toda a sua juventude, sua beleza, sua saúde, cuidando de cada detalhe da vida deles. E no final, você descobre que é um peso. Um peso que eles dividem no grupo de WhatsApp da família. Quem é que vai ficar com a mãe no feriado? Ah, eu não posso. Tenho viagem marcada. Eu também não. O sogro vem pra cá. E aí eu viro o problema que precisa ser resolvido por sorteio. Eu sinto o cheiro da obrigação de longe. E o cheiro da obrigação, meu filho, é pior que o cheiro da morte. Agora eu quero falar com você que tá me ouvindo. É, com você mesmo. Olha pra mim um instante. Pau, faz quanto tempo que você não vai na casa da sua mãe, sem ser porque é aniversário dela ou Natal?
Faz quanto tempo que você não liga para ela só para ouvir a respiração dela, sem reclamar dos seus problemas ou dizer que está ocupado? Você sabe qual é o maior medo que ela tem hoje? Eu te garanto que não é de morrer. É de ser esquecida enquanto ainda está viva. Você realmente acha que o dinheiro que você manda substitui o seu rosto aparecendo naquela porta? Você acha que ela é forte e se vira bem só porque ela não te liga chorando? Quantas vezes você ignorou uma ligação dela porque achou que ela só ia repetir as mesmas histórias de sempre? Já parou para pensar que as mesmas histórias são a única coisa que ela tem para compartilhar com você? Você está esperando o dia do velório dela para levar aquelas flores lindas que ela queria receber hoje, em vida, dentro de um vaso simples em cima da mesa? Não adianta chorar em cima de caixão, viu? Madeira não sente lágrima e não escuta pedido de desculpa. Se você tem uma mãe viva, em algum lugar desse mundo, você tem uma dívida que não se paga com cartão de crédito. Você tem a obrigação de ser presença, porque o tempo não perdoa ninguém. E o que você está ensinando para os seus filhos hoje, com o jeito que você trata os seus velhos, é exatamente o caminho que eles vão seguir com você amanhã. O mundo gira rápido demais para a gente achar que vai ser jovem para sempre. A verdade é que a gente não precisa de muito quando chega nessa curva da vida. O apetite some, o sono fica ralo, as ambições de grandeza morrem todas. O que sobra é a fome de afeto. E afeto não se manda por entrega de aplicativo. Afeto não se resolve com uma mensagem de áudio gravada na pressa. Sabe o que eu aprendi tarde demais aqui em Caratinga? Que eu deveria ter sido mais egoísta lá atrás. Eu deveria ter guardado um pouco de mim para mim mesma. Eu me dei toda, pedaço por pedaço, até não sobrar nada além dessa casca cansada que você está vendo. E quando você se doa inteira, as pessoas se acostumam com a sua falta de necessidades. Elas passam a acreditar que você é como uma árvore no quintal. Tá lá, parada, dando sombra. E não precisa de nada além de um pouco de chuva de vez em quando. Mas até as árvores mais fortes secam se a terra ficar pobre de carinho. É essa. Não deixe seus pais virarem tralha na sua agenda. Não deixe a casa deles virar um depósito de móveis antigos e de visitas feitas por pura culpa. O tempo de um idoso é contado em batidas de coração, que a gente sabe que estão ficando raras. Cada vez que você se despede de mim aqui no portão, eu fico olhando as suas costas sumindo na rua e penso: será que essa foi a última vez que eu vi meu filho? Você nunca pensa nisso. Você sempre acha que o mês que vem tá garantido. Eu não tenho esse luxo. Para mim, o amanhã é uma incerteza que dói. Então, faz um favor para essa velha que já viu de tudo um pouco. Hoje. Não deixa para amanhã nem para o final de semana. Hoje. Pega esse telefone e liga para sua mãe ou para o seu pai. Mas liga de verdade. Pergunta como foi a noite dela. Pergunta o que ela almoçou. Deixa ela falar da vizinha fofoqueira, da novela que ela não entendeu direito, da dorzinha na junta. Escuta. Só escuta. Gasta 15 minutos do seu dia perdendo tempo com quem te deu todos os anos da vida dela sem cobrar juros. Se você mora perto, aparece lá, sem avisar mesmo. Leva um pão de queijo quentinho, dá um abraço apertado. Não precisa levar presente caro. A gente só quer ter a certeza de que ainda existe no seu mundo. Que a gente ainda é importante o suficiente para você pausar a sua vida por um segundo. Faz isso por ela, mas faz por você também. Para você não ter que carregar o peso de eu deveria ter ido para o resto da sua existência. Esse peso, meu filho, esmaga muito mais que qualquer saudade. Se essa minha história tocou em algum lugar aí dentro de você, se você sentiu esse aperto que eu sinto todo dia, é porque você sabe que eu tô falando a verdade. Não guarda esse sentimento só pra você. Deixa um like aqui embaixo. Não é por vaidade minha, não. É para que esse desabafo chegue em outros filhos que também estão correndo demais e esquecendo de olhar para quem ficou para trás. Compartilhe esse vídeo com quem você ama. Manda no grupo da família, manda pro seu irmão que tá sumido. Às vezes, a gente precisa que um estranho diga o que o coração não tem coragem de colocar para fora.
Se inscreve aqui para ouvir mais dessas verdades que a gente costuma esconder debaixo do tapete. Eu tenho muita coisa guardada aqui nesse peito e vou continuar contando, enquanto Deus me der fôlego e voz. E me conta aqui nos comentários. Qual foi a última vez que você deu um abraço de verdade na sua mãe? Aquele abraço que não tem pressa de soltar. Eu vou ler cada um.